Alguma pessoa próxima a você, alguém da sua família já teve crises de ansiedade ou depressão? Sim. 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 Olá, você vai ouvir agora o podcast Não Solte a Minha Mão. Hoje vamos falar sobre os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 na saúde mental de jovens em idade escolar, demonstrados pelo aumento de casos clínicos e sintomas de depressão e ansiedade. Eu sou Ana Lara Chagas. Eu sou Beatriz Viana. E eu sou Heloísa Zolinger. A convidada é Juliane Lustosa Rodrigues, atua como psicóloga em Guarapuava. Em 2019, a OMS já estimava que quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental, sendo que a ansiedade representava 31% desse total e a depressão 28,9%. A entidade alerta para o fato de que 14% dos adolescentes no mundo já sofriam de algum transtorno mental. Nesse contexto, o estudo sublinha o abuso sexual infantil e o bullying como as principais causas de depressão. Como identificar cada uma, como diferenciar ansiedade e depressão? A ansiedade, geralmente a pessoa consegue falar com mais facilidade sobre ela, né? Olha, estou me sentindo ansioso, estou agitado, estou sentindo falta de ar. E a depressão muitas vezes se esconde atrás da própria ansiedade. O que a gente mais percebe? Mudança de rotina. Então a pessoa é acostumada, por exemplo, levanta cedo, vai fazer um exercício físico, ou vai para a escola, depois vai para a academia. Se a pessoa para de fazer as atividades que ela costumava fazer, já pode ser o início de depressão. Gostava de ir na academia. Não gosto mais. Por quê? Não sinto vontade. Era acostumado a levantar cedo, tinha uma certa rotina. Prefere dormir mais tarde, não toma café. Em casos extremos, até em relação à questão da própria higiene, né? A pessoa vai deixando sua higiene pessoal de lado. Então, isso são indícios. Uma tristeza profunda, um choro sem motivo. E aí, inúmeros casos, né? Por exemplo, quando o pai ou a mãe perdem o emprego. Vejo que na pandemia muitas famílias foram afetadas, inclusive nessa questão socioeconômica. Pode interferir também. A depressão e a ansiedade na juventude dobraram em comparação aos níveis pré-pandêmicos. A Universidade Estadual Paulista, Unesp, fez uma pesquisa com 289 crianças de 6 a 12 anos de todo o país no ano de 2020. Prevê um aumento de 4,6% nas crises de ansiedade entre os adolescentes. Como os próprios podem diferenciar os sintomas de crise de ansiedade em relação aos outros transtornos mentais ou um sentimento momentâneo de ansiedade? Quando a gente fala em outros transtornos mentais, depende muito de quais. Dentro deles a gente pode incluir o TDAH, quando ali a criança ou adolescente tem dificuldade de atenção da escola, a própria depressão, que a gente já conversou. Mas a crise de ansiedade, para cada pessoa, ela aparece de uma maneira diferente. Alguns podem padecer em formato de compulsão alimentar, em outros a questão da própria mutilação, que eu já citei aqui, a dificuldade de dormir, em casos mais extremos, falta de ar. Já tive vários relatos de pacientes que começaram a se sentir mal, foram até o hospital, a pressão estava alta, mas não tinha nenhum outro comorbidade, nenhuma outra registro, nenhuma outra questão que identificasse um problema de saúde. Pensamentos acelerados, não vou conseguir fazer tal coisa, eu vou desistir. Então, as crises geralmente elas acontecem dessa forma, né? Às vezes a pessoa está ali atravessando a rua, vou ser atropelado, né? Geralmente o ansioso ele começa a pensar em situações que não aconteceram. Então a crise de ansiedade ela se manifesta dessa forma. O sentimento momentâneo a gente pode incluir, por exemplo, eu tenho um encontro com alguém, né? Tenho um encontro amoroso, tenho uma entrevista de emprego, que é muito comum nessa idade, estágios, né, ou jovem aprendiz. Eu preciso de uma nota X para recuperar, eu preciso fazer tal prova. Eu tenho apresentação, né, em muitos casos, assim, eu tenho apresentação lá na frente e aí as pessoas começam a me perguntar, isso me deixa muito ansioso. Então, eu vejo assim, existe a ansiedade que todas as pessoas têm, que é natural, quando tem algum evento que vai acontecer, um aniversário, uma viagem, e tem aquelas que já duram mais tempo, né? E geralmente em situações aleatórias, quando a pessoa está dormindo, está estudando, às vezes está na roda de amigos, se divertindo, e essa crise pode aparecer de diversas formas.
A prevalência de sintomas de transtorno de ansiedade foi constatada em 19,4%, acompanhando o percentual mundial. Um ano depois, em março de 2021, a Unesp submeteu o mesmo questionário, e a resposta positiva aos sinais de ansiedade subiu para 25%. Os números de ansiedade e depressão dobraram em relação ao ano de 2019, além das crises de ansiedade terem um aumento de 4,6%. Agora, antes de retomarmos nossa entrevista, escutaremos o relato de Léo Albertin, estudante de teatro. Durante o ensino médio, eu fui diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e, em comorbidade, fui diagnosticado também com transtorno de ansiedade. E isso esclareceu muitas coisas da minha vida que até então não me faziam sentido. Os próprios sintomas mesmo e sentimentos acometidos pelos transtornos. Evidentemente, nenhum transtorno define tudo que eu sou, mas faz parte de mim. E isso teve seus efeitos no meu ensino médio. Até porque, na minha opinião, esse é um período da vida que por si só gera muitos sentimentos ansiosos, conflitos internos, e tudo fica muito à flor da pele. Mas para alguém que sofre com transtorno de ansiedade, isso tudo pode ser ainda mais exposto à vulnerabilidade. Assim que eu tive o meu diagnóstico, eu iniciei o tratamento medicamentoso somente para o TDAH. Isso foi muito positivo para mim e eu obtive melhorias muito rapidamente no que tange a absorção de conteúdos, foco, atenção e até a sociabilidade. Entretanto, os sintomas ocasionados pelo transtorno de ansiedade ficaram mais evidentes, necessitando também do início de um protocolo medicamentoso para a ansiedade. Porém, ele não foi tão eficaz, mas o médico me explicou que seria um processo bem vagaroso mesmo. Então, eu seguia assim, tomando os 2 remédios, mesmo que o de ansiedade não tivesse fazendo tanto efeito assim. No período que eu estive no ensino médio, não senti melhorias no sintoma da ansiedade. E fui encaminhado, então, para o acompanhamento com psicóloga. Por ver justamente crescer a ansiedade mesmo com o remédio. Mas mesmo assim, eu posso dizer que em todo o meu ensino médio foi o período de maior aparecimento dos sintomas de ansiedade. E isso promoveu muitas instabilidades, inseguranças, instabilidades afetivas, crises e vários picos de sentimentos, desde paranoias, bem como a própria inquietação, que é a característica mais comum da ansiedade. Eu me lembro que eu tive algumas crises dentro da escola, onde eu sentia que o tempo não passava e o coração ia explodir pela boca. E fazer provas toda semana mesmo era lutar contra esses sentimentos. Quando era a prova de matemática, então, a insegurança era certa. Eu lembro que durante uma aula de história eu tive uma das piores crises de ansiedade, que eu lembro que eu até chorei. E eu posso contar nos dedos as vezes que eu chorei na vida, porque eu não sou uma pessoa de chorar. Bom, mas aquela tinha sido uma dessas vezes. E pensar em vestibular no futuro era sempre torturante. O desconhecido era muito torturante. E mesmo assim, mesmo já tendo decidido meu futuro profissional no ensino médio, a angústia e a ânsia de realizar me faziam pensar demais. De fato, eu sigo buscando a mesma carreira profissional que eu pensei naquela época, mas nada está sendo como eu pensei. Algumas coisas são melhores e outras não, mas ter pensado tanto naquilo antecipadamente, apesar dos pesares, até que não foi ruim. Eu acho que não me imagino vivendo fora do transtorno, mesmo com tudo que me estabiliza. Hoje eu faço uso de medicamento ansiolítico e de antidepressivo, também para o tratamento da ansiedade. Eu estou bem mais estável do que no ensino médio, mas ainda faz parte de mim ser ansioso. E com o tempo isso vai se ajustando, vezes pior, vezes melhor, mas eu digo que uma das maiores marcas dos meus últimos anos de escola foi a descoberta dessa parte de mim, e aprender a lidar com ela justamente na fase que ela mais me acometeu. Hoje eu percebo que muitas pessoas vêm descobrindo transtornos psicológicos, e penso que cada vez mais a sociedade terá preparo para lidar melhor com isso. Estima-se que metade de todas as doenças mentais começam aos 14 anos.
Dados do Mapa da Violência 2017 registram que, de 2002 a 2012, houve um crescimento de 40% da taxa de suicídio entre crianças e adolescentes com idade entre 10 a 14 anos. Na faixa etária de 15 a 19 anos, o aumento foi de 33,5%. Quais seriam os processos para que essas duas doenças mentais não virem gatilho fácil, acima de tudo no ambiente escolar? Ter iniciativas como essas, uma delas, falar mais sobre o assunto. Durante muito tempo isso foi um tabu, ou então não tinha diagnóstico, as pessoas não sabiam dar nome. Hoje nós temos, né, sintomas que você pode identificar, grupos de estudo, inclusive o próprio Conselho Federal de Psicologia, juntamente com o Conselho Regional de Psicologia, estão uma luta há muitos anos para incluir psicólogos nas escolas. Aqui em Guarapuava a gente tem alguns colégios que tem, mas são colégios particulares, e eu acho que fica aí um apelo para que tenha esses profissionais também na rede estadual, porque são coisas que acontecem ali que podem ser resolvidas, né? Uma discussão com o professor, com o colega, mas principalmente o preparo também com a equipe pedagógica para identificar esses gatilhos. Aquele aluno, por exemplo, sempre sentava na frente e de repente não quer mais sentar ali, afasta um pouquinho da turma, sempre conversava, puxava assunto, de repente ele está mais retraído. O professor também identificar, teve uma queda muito grande no desempenho escolar, tinham notas boas, de repente foi regredindo. É importante também que a escola saiba como que está a convivência desse adolescente com a família, porque não pode ser algo isolado, né? Nós, enquanto psicólogos, a gente trabalha com todo o contexto, né? Saber como que ele está indo na escola, relação com os professores, com funcionários, com os colegas. Se tem algo que não está bem dentro de casa, em algum momento ele vai refletir na escola, que é o ambiente onde ele passa a maior parte do tempo. E falas muito comuns que a gente ouve, né, por aí, que depressão é falta de Deus, você precisa se ocupar mais, mas você tem tudo, né? Isso é uma coisa que eu critico muito, né? As pessoas têm tudo o quê, né? Elas podem ter bens materiais, mas por dentro ela não se sente bem. Então, precisa desse olhar, assim, uns, né, cuidando dos outros. 1 em cada 4 adolescentes em todo o mundo está experimentando sintomas de depressão clinicamente elevados, enquanto 1 em cada 5 jovens está experimentando sintomas de ansiedade clinicamente elevados. Essa foi a nossa entrevista. Eu quero agradecer à psicóloga Juliane Rodrigues por ter aceitado o convite para participar desse podcast com a gente. Quero agradecer pela oportunidade do podcast, que tenha sempre esse incentivo, me coloco à disposição. Fazer terapia é muito bom, tá? Não precisa ter medo, é gostoso. Tenho tido resultados muito bons assim com os adolescentes. É um ambiente em que eu sempre falo que a terapia ela vem à contramão da sociedade, né? Porque a sociedade exige que você seja o melhor, que você seja o primeiro. E aqui eu procuro desacelerar um pouquinho. Lógico, tem questões que são importantes de serem resolvidas, né? Na vida, na escola, na família. Mas é importante falar o que sente, né? Não guarde para si. Você não está sozinho, né? Se você está passando por uma situação difícil, se você não tem abertura em casa, se tem vergonha mesmo, né? Procure colegas, pessoas que vocês confiam, algum professor que você se identifica mais, de repente algum funcionário. E, né, converse com eles para que eles possam estar ajudando vocês, e procure um psicólogo, façam mais iniciativas na escola, trabalho de escuta, chamem profissionais, né, para fazer palestras, cartazes. Falar sobre saúde mental é muito importante, né? Então eu sempre falo da mesma forma como o diabético cuida da saúde dele, né? A pessoa que toma remédio para o coração, a saúde mental é a mesma coisa, né? É um trabalho diário. Alguns serviços podem ser recorridos caso você tenha sintomas de ansiedade ou depressão e não tenha condições econômicas para bancar uma consulta. Dentro do CAPS Guarapuava, é possível encontrar um atendimento acolhedor, com profissionais capacitados para tratamento da saúde mental. Para entrar em contato com a unidade do CAPS de Guarapuava, basta acessar o site da Prefeitura de Guarapuava, guarapuava.pr.gov.br, ou ligue 42 3621 3000.
O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. A ligação para o CVV, em parceria com o SUS, por meio do número 188, é gratuita, a partir de qualquer linha telefônica, fixa ou celular. Este podcast foi produzido pelas alunas Ana Lara Chagas, Beatriz Viana e Heloísa Zolinger, da disciplina de Rádio Jornal Laboratório, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, para o projeto de extensão Podcast nas Escolas. Apoio técnico de Ingrid Stingelin e coordenação do professor Edgar Meleste.